Anne estava dormindo um sono profundo quando ouviu um barulho altíssimo. Um estrondo seco, brutal, que rasgou o silêncio da noite, como se o próprio ar tivesse sido partido ao meio. Por um instante, acreditou que fosse apenas mais um ruído solto daquela noite estranha, sons confusos que sua mente exausta já não conseguia organizar. Mas antes que qualquer pensamento se formasse, duas mãos firmes agarraram seus braços. O toque não era gentil, não havia delicadeza. Era urgente e imperativo. Uma voz masculina, carregada de pânico e autoridade, atravessou o espaço como uma sentença. Levanta, levanta, senão você vai morrer. A frase não soou como um aviso, soou como um limite. Uma fronteira invisível entre dois mundos. Ficar ou partir. Sobreviver ou desaparecer. Anne tentou responder, mas a boca não obedeceu. O corpo parecia pesado demais para reagir, como se não lhe pertencesse mais. Tudo ao redor girava em fragmentos. Luzes partidas, sombras sem forma, ruídos distantes. Uma escuridão absoluta a envolvia, e ela não compreendia onde estava porque não enxergava nada, e porque não havia sequer um ponto de luz. Tudo aconteceu rápido demais. Aquelas mãos ergueram à força, o corpo reagiu em espasmos. O vômito veio de imediato, violento, incontrolável. Anne havia saído de um jantar completamente grogue. O corpo mole, a consciência embaralhada. Em seu delírio, acreditava estar sendo agredida por Ricardo, assim como aconteceu tantas outras vezes. Ela acordou gritando. Ricardo, para! Ricardo, não me bate! Para! Ricardo, para! Para! Ricardo! Enquanto gritava, vomitava sem parar, tomada por pânico, dor e confusão. Somente horas depois, já no hospital, envolta por cheiros fortes de medicamentos, sons mecânicos de aparelhos e vozes distantes, Anne soube o que realmente havia acontecido. Ela havia tomado um tiro na cabeça. Um único disparo, feito por um revólver Taurus calibre 38. Um disparo que deveria ter encerrado uma vida, mas, por razões que ninguém ainda conseguiu explicar, não encerrou. Aquele tiro não atravessou apenas seu corpo. Atravessou sua história. Dividiu sua existência em duas partes que jamais voltariam a se encaixar uma na outra da mesma forma. Uma antes do tiro e outra depois dele. Uma separação que nunca foi aceita. Era uma quarta-feira, 2 de fevereiro, a poucos dias do carnaval. Quando Ricardo apareceu no apartamento de Anne dizendo que precisava conversar. O calor daquele mês parecia mais pesado do que o normal, quase sufocante, refletindo com exatidão o clima entre eles. Eles estavam separados desde agosto do ano anterior, já não dividiam a mesma casa, mas ele jamais a deixou seguir sua vida em paz. Para Ricardo, a separação era apenas uma pausa forçada, nunca um fim. O divórcio, para ele, era uma palavra proibida. Anne, ao contrário, carregava dentro de si uma certeza silenciosa e definitiva. Não havia mais volta. Seguia a vida trabalhando, cuidando da casa e da pequena filha. A ruptura aconteceu no dia em que ela flagrou Ricardo aos beijos com a própria amiga, no estacionamento de um shopping. A imagem permanecia intacta em sua memória. O carro, a proximidade indecente, o olhar cúmplice que não deixava dúvidas. O mundo, como ela conhecia, desabou ali. Ainda assim, naquele instante, Anne também percebeu que aquela poderia ser a oportunidade de finalmente se libertar. Durante aquele período, Anne estava isolada da família. Situações do passado haviam provocado o afastamento, determinado pela mãe, que jamais aprovou seu relacionamento com Ricardo. Ainda assim, naquele isolamento forçado, ela começava a enxergar algo diferente. Talvez fosse ali que estivesse sua libertação. Precisava manter a calma, precisava reunir coragem e, acima de tudo, precisava encontrar forças para sair daquela situação sozinha. Sem qualquer confronto, voltou para casa em silêncio. Telefonou para o marido da amiga e, enquanto ainda conversava com ele, Ricardo entrou.
Anne não teve tempo para pensar. Pegou a filha nos braços, segurou apenas a bolsa e desceu as escadas apressadamente, sem olhar para trás. Naquele instante, não estava apenas indo embora. Estava tentando escapar daquele sofrimento, tentando sobreviver à custa de seu trabalho e, finalmente, ser livre. Desde então, cada encontro com Ricardo se tornou cada vez mais tenso, contaminado por acusações, manipulações e tentativas constantes de controle. Quando não brigavam, comunicavam-se por meio de advogados. Quando falavam diretamente, as palavras vinham sempre afiadas, porque Ricardo não aceitava ter perdido o domínio sobre ela. Na manhã daquela quarta-feira fatídica de fevereiro, ele entrou no apartamento com um semblante frio, calculado. Sem pedir licença, jogou um dossiê sobre a mesa. Disse, com uma naturalidade perturbadora, que havia contratado um detetive para seguir Anne por 30 dias. O choque foi imediato. A indignação veio logo depois. Era um absurdo sem tamanho. Ele, que tinha traído, agora a espionava. Houve uma discussão, marcada por ressentimentos antigos e ameaças silenciosas. Depois de algum tempo, como se trocasse de máscara, Ricardo suavizou o tom. Disse que iria viajar no dia seguinte com amigos antigos e que ficaria fora por 10 dias. Falou da viagem numa leveza artificial, como um detalhe irrelevante no meio da conversa. Mas havia um incômodo ali, um excesso de explicação que não combinava com a suposta casualidade. Era o tipo de leveza que pesa. Sorriu sem sorrir, desviou o olhar e encerrou o assunto rápido demais, como quem fecha uma porta com cuidado para não fazer barulho. Em seguida, surpreendeu-a com um convite para jantar naquela noite, dizendo que queria se despedir. Anne hesitou. Algo dentro dela dizia para não ir, mas para evitar problemas, acabou aceitando. Naquele dia, como a senhora que trabalhava na casa já tinha pedido para sair mais cedo, então, Anne deixou a filha no apartamento de Ricardo, sob os cuidados da senhora que trabalhava com ele. Uma pessoa de total confiança da família de Ricardo. Tudo parecia organizado demais, normal demais. A noite em que tudo se apagou. O restaurante escolhido por Ricardo ficava longe, mais afastado do que seria conveniente, pois havia ótimas opções perto de onde moravam. Ainda assim, ele insistiu em um local à beira-mar, amplo e discreto. Anne sentiu que havia algo estranho, porém deixou passar. O jantar transcorreu aparentemente bem. Conversaram como duas pessoas que ensaiam normalidade. Falaram sobre o futuro, sobre sonhos e sobre planos e rumos que cada um seguiria após o carnaval, agora separados, cada um em sua própria vida. Um detalhe, porém, chamou a atenção de Anne. Ricardo pediu uma bebida alcoólica, algo incomum para ele. Nunca costumava beber, pois era disciplinado e rigoroso com o próprio corpo. Em uma época em que procedimentos estéticos masculinos não eram comuns, ele já havia feito uma lipoaspiração para aprimorar a própria forma física. O copo parecia estranho em sua mão, quase deslocado. Anne tomava apenas um refrigerante. Em certo momento, Anne levantou-se para ir ao banheiro. Quando ela retornou do banheiro, retomaram a conversa que parecia se encerrar, quando Ricardo fez uma proposta que mudaria tudo. Ele afirmou que aquela viagem seria a última vez que estariam separados. Disse que, ao voltar, queria reatar o casamento, voltar a morar juntos e reconstruir a família. Anne não hesitou. Respondeu que não. Disse que havia se libertado e que jamais voltaria a viver com ele. Anne estava determinada. Não voltaria. Não se submeteria novamente a uma vida marcada por traições, violência física constante, violência emocional e controle. Ao ouvir a recusa, o semblante de Ricardo mudou. O olhar endureceu. Em tom baixo e frio, afirmou que ela poderia não querer voltar para ele, mas que jamais ficaria com a mãe. A declaração, ambígua e cruel, permaneceu no ar como uma ameaça silenciosa. Ao deixarem o restaurante, algo estranho aconteceu. Um cansaço inexplicável tomou o corpo de Anne. As pernas pesavam, os movimentos ficaram lentos, um sono brutal. Ricardo amparou e conduziu Anne até o carro. Anne lutava para manter os olhos abertos. O corpo estava pesado, os movimentos lentos. Já estavam a cerca de 25 quilômetros de casa quando seus sentidos começaram a falhar. Em meio à sonolência,
Algum tempo depois, Anne se lembraria de uma breve parada em um bar. Ela permaneceu no carro, tentando não adormecer, e em um raro lampejo de lucidez, conseguiu erguer levemente o tronco. O banco estava completamente reclinado. Por uma pequena fresta entre as pálpebras, Anne viu uma pessoa se aproximar e entregar algo nas mãos de Ricardo. Depois disso, tudo se apagou. Quando Anne acordou, estava dentro da garagem do edifício onde ela morava, e ela só se lembra dele tirando ela de dentro do carro. Segue no próximo episódio como eles se conheceram e o porto seguro que nunca existiu.